Bom dia, A paz. mais um dia frio aqui em São Paulo, né? Deve estar uns 14 graus agora, úmido. Hoje é dia 10 de junho de 2025, né? E mais um dia que a gente agradece, né, por poder retornar a gravar com vocês e a palavra, né? Já num outro formato, numa outra forma que o pai está pedindo para a gente dizer, ler o contexto, explicar poucas coisas, mas deixar em aberto alguns tópicos para que a gente possa nos aprofundar na manhã de sábado, o sábado do Senhor, né? Então a gente vai dar continuidade. O capítulo 2, a partir do versículo 4, fala sobre o Jardim do Éden, né? Então, essa é a temática de hoje. Ele nos dá algumas referências que eu vou ler também, porque a Bíblia, como a gente falou no último vídeo, né, e em outros vídeos também, ela conversa entre si, né? Então, iniciando aqui, o Jardim do Éden, né? Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não haviam brotado nem capim nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saía uma corrente de água que regava o chão. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. E aí tem uma observação aqui que diz que ser humano, em hebraico, a palavra terra, na verdade, perdão, em hebraico a palavra terra é Adamá, né? E é parecida com o ser humano, Adão. Então, por isso nome de Adão, é a origem, né? Exatamente. E então, do pó da terra o Senhor formou o ser humano, o Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, sopro de vida em algumas traduções, né? E assim ele se tornou um ser vivo, né? E essa parte tem uma referência em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, tá? Vou ler aqui para vocês. 1 Coríntios 15, 45, que diz assim: porque as escrituras sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá vida. Lindo, né? Depois ele continua aqui. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida, e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal, né? E aí também tem várias referências lá em Apocalipse. Vou passar para vocês sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Que estava lá no Éden. A primeira referência é Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqui ele está falando para a igreja de Éfeso. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Referência: conseguirem a vitória, não é pela nossa força, exato, mas por estarmos com Ele, por persistir até o final e não renegar o nome do Salvador. E a referência de vida que ele diz aqui é a vida eterna. Exato. E aí, observem que a criação começa no jardim e nós vamos também terminar nisso, né? Porque é a promessa dele que quando ele volta, onde nós vamos viver com ele, é que ele cita que
nós poderemos comer da fruta da árvore da vida, né? Que vai também ter um rio de água fresca. Já estou dando spoiler, peraí que tem a próxima referência exatamente, capítulo 22, versículo 2, que fala assim, peraí só um pouquinho, na verdade desde o versículo 1, que é interessante: o anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade, né? Em que cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês, e as suas folhas servem para curar as nações. Então, é promessa do Senhor que quando Ele voltar, né, para a gente viver o milênio com Ele, vai descer do céu essa cidade, né, que contém tudo isso que Ele está descrevendo aqui. Inclusive, por que é uma cidade com muros, né? Porque ainda vai ter um remanescente fora, né, que vai precisar ser curado, senão não precisaria ter essas folhas, né, para que servem para curar folhas as nações. Folhas para cura, desde que quem está lá com ele já não necessita mais nada disso. Exatamente. Né? Então, continuando aqui, a partir do versículo 10 do capítulo 2 de Gênesis, né, ele fala que no Éden nascia um rio que regava o jardim e que saindo dali se dividia formando 4 rios. Olha só, né, as referências. O primeiro é o Pison, que rodeia a região de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa região é puro e ali também há um perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion, ele dá a volta por toda a região de Cuxi. O terceiro rio é o Tigre, que passa a leste da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. Essa era a região da Mesopotâmia, né, gente? Então, o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Eu vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem, para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Então não briga, se vocês não gostam muito dos nomes que serão dados, né? Vai falar com Adão. E ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens, mas para Adão, aí tem uma outra referência aqui, né? Deixa eu ver aqui. A palavra Adão em hebraico quer dizer ser humano, homem ou humanidade, né? Então, mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade, porque os animais estavam em pares, né? E Adão não. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. E então o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher. Ele também deu um nome, né? A mulher. Porque Deus a tirou do homem. E aí tem a referência que mulher, em hebraico, a palavra homem é ish. E a palavra mulher é ishá, né? Gente, eu não sei se essa é a pronúncia correta, tá? É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa, né? E aí tem inúmeras referências que eu vou dividir aqui com vocês dessa passagem. E fechando aqui Gênesis 2, diz: tanto o homem como a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha, né? Por que será que a Bíblia falou tanto desse assunto? E aí a primeira referência é Mateus, capítulo 19, versículo
5, que diz: E Deus disse: Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Tá? Então é legal estudar. Eu quero estudar sobre a questão dos relacionamentos, né? Do matrimônio e tal. Então tem todas essas referências para a gente observar. A próxima referência aqui ficou lá em Marcos, capítulo 10. Olha, capítulo 10 de Marcos é um tesouro para falar sobre relacionamentos, tá? Capítulo 10, versículos 7 e 8 de Marcos. Deixa eu só pegar aqui direitinho. Marcos 10 tá aqui. Versículos 7 e 8 diz assim: Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Isso depois de muito tempo, criada a ciência, que muita gente adora falar sobre ciência, está comprovado que sim, depois do relacionamento entre homem e mulher, a fusão entre os genes... É um pacto de sangue, né? Ela permanece, mesmo depois de muito tempo de separados. Então, é um tópico que precisa ser aprofundado e nós precisamos ter esse conhecimento. E por isso que a gente diz que quanto mais cedo a gente consegue ensinar todas essas questões para as crianças e exatamente, adolescentes, né? Menos risco nas vidas eles vão ter, porque menos desvios eles vão ter a possibilidade de escorregar e se afastar do caminho de Deus. Que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é um caminho só. Aí ele também deixa claro, olha, de quais são os possíveis desvios, né? Se você for por aqui, se você for por ali, não, olha, é só aqui. Então, nosso papel como pais, né, é realmente falar, filho, é por aqui, ó. É orientar. Se você pegar esse ou esse, vai atrasar teu lado. Então, e pode ser que você nem consiga voltar. Em alguns casos. Ele dá muita chance porque Deus, ele é misericordioso e justo para os corações que ele conhece. Porque existem muitos que ele diz, eu sou misericordioso com quem eu quero, pois eu conheço o coração de cada um. Está lá em Romanos isso, se eu não me engano é capítulo 9. Mas, bom, continuando aqui, a outra referência sobre esse assunto fica em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Você vê que todos os livros dos apóstolos, incluindo Paulo falando... E Paulo diz assim: Ou será que vocês não sabem que o homem que se une a uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As escrituras sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. Olha o risco, entendeu? Seja o homem com a prostituta ou a mulher com um prostituto. E o que é um prostituto? É só a pessoa que vende o sexo? Não. Claro que não, né? Qualquer pessoa está se prostituindo se ela está praticando sexo fora do casamento, né? Que é o pecado da fornicação. Nossa, que palavra pesada, Lígia. Pois né? A gente teve que se arrepender disso tudo. E ainda estamos em processo de limpeza com Deus, fazendo a nossa entrega, né? Para quem quiser conhecer, vem participar no sábado para a gente poder aprofundar mais, porque a palavra do dia tem que ser mais curta. E por último, tem aqui referência em Efésios, capítulo 5, versículo 31, né? Deixa eu pegar aqui direitinho. Que diz assim, versículo 31. Como dizem as escrituras sagradas, é por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com a sua esposa e os dois se tornam uma só pessoa. De novo, Paulo ensinando as igrejas sobre esse tema. E você vê que o início
da formação do povo de Deus começou com Abraão, Deus dizendo para ele: saia debaixo Da sua parentela e eu vou indicar o caminho para você. Obedecendo o que ele mandou escrever aqui em Gênesis, né? Acerca disso. E aí, o que acontece? Ao longo dessa semana, nós estamos lendo aí Gênesis e surgem, né? Alguns assuntos que são destaques para Deus nessa missão que a gente está fazendo aqui. Pode ser que se outras pessoas estivessem lendo, ele falasse assim, não, olha, eu quero que vocês tratem disso, porque olha quantos versículos nós lemos, né? Sim. Tem muito assunto, gente. Só que tem dois, um que surgiu ontem sobre a questão do 7º dia, e hoje sobre a questão relacionamento homem e mulher, Sim. tá? Que a gente quer aprofundar essa conversa no sábado de manhã. E aí, por uma questão de logística interna aqui, né, que nós temos as crianças, o Ralph vai abordar isso com os homens, eu vou abordar isso com as mulheres, né, no sábado de manhã, na sequência, tá bom? Quem tiver interesse em participar dessa conversa, né, vem que eu vou, e fique atento, né, ao link que vai ser compartilhado nas mídias sociais para participação, vai ser pelo Meet, né, ao vivo. E anotem as suas dúvidas, entendeu? Quer dizer então que a gente vai ter todas as respostas? Óbvio que não, nós também temos as nossas dúvidas. Então, se alguém tiver algum estudo aprofundado a respeito desses temas e puder trazer para a gente também poder tirar dúvida, maravilhoso, porque a ideia é que seja uma conversa, que a gente, sabe, cresça juntos, ok? E é isso, gente. Bom, a palavra de hoje foi um pouco mais enxuta, né? Mas de forma alguma foi menos importante. Né? É que a gente também não fez a introdução, né? Por isso, não precisou. Exato. Mas se vocês quiserem saber, assiste o vídeo de ontem, né? E assim a gente encerra hoje, né, a nossa leitura bíblica e o início desse aprofundar do conhecimento, aonde, como ele já disse, os tópicos vão aparecendo, mas normalmente o tópico que aparece é aquele aonde Deus está nos tratando, está nos curando e nós estamos com uma vivência dentro da comunhão e da intimidade que Ele está criando com a gente, para nós podermos dar o nosso testemunho. Não que condições, né? Não que isso seja uma receita de bolo, até porque não existe receita de bolo entre ser humano e Deus. Ele cuida de cada um especificamente, da forma que ele sabe que a pessoa vai entender dentro da sua mente e do seu coração. Né? Desculpa, que ele tem me lembrado aqui de uma frase. O pouco que você sabe é muito para alguém. Sim. Então, ele fala, ó, vocês já chegaram num degrau que vocês têm condições de conseguir, no mínimo, assim, articular uma conversa, sabe? Entre pessoas que possam se ajudar. Amanhã, a gente, quando volta para essa mesma palavra, nós vamos estar numa condição para poder fazer isso de forma até melhor e assim por diante. Mas não é porque eu ainda não sei um montão que eu não vou ajudar um pouquinho, entendeu? Porque um irmão vai ajudando o outro conforme vai ganhando condições no degrauzinho que está. É a construção, né? É a construção, é tijolinho por tijolinho. Por isso que não faz o menor sentido a gente ficar julgando como é que a palavra está sendo espalhada por aí por outras pessoas. É claro que existem algumas pessoas que ensinam a palavra de forma errada deliberadamente. Sabe o que está correto, mas não segue a orientação do Espírito Santo para atingir os objetivos pessoais. Existe, e o Senhor nos dá discernimento no Espírito para identificar e fugir disso, tá? Agora,
É natural, a nós mesmos, se a gente pegar e ler e assistir um vídeo nosso de 3 anos atrás, e falar, meu Deus, Vai ter brechas ali porque a gente está muito cru. Exato, mas aquilo que ficou de essência, né, de positivo, que pode ajudar alguém a subir um degrauzinho junto com a gente, valeu a pena, né? E sempre vai rolar esse E exercício. por isso que ele está pedindo sempre para rever, reler, renovar, porque o conhecimento é, como a gente já disse várias vezes, é uma espiral crescente. E o Senhor, ele fala com sotaque humano, né? Porque quando a gente, por exemplo, lê os próprios evangelhos, Lucas fala a mesma cena de um jeito, ele narra de um jeito, Mateus de outro, Marcos de outro, e você fala, ué, e quem tá falando a verdade aqui? Era Né? só a visão de cada um, era aquilo que cada um enxergava. Exatamente, né? Então, isso também nos traz, assim, base para a gente respeitar como o outro está vivendo a Bíblia naquele momento, certo? Então é isso, gente. É. Deus abençoe o dia de todos, né? Fiquem com a graça de Jesus e com a proteção do Espírito Santo e até amanhã. Amém.